Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor, muito bom ter vocês aqui. Nosso canal já ultrapassou aí a marca dos 90 mil inscritos, nós estamos agora caminhando para os 100 mil inscritos. Então, estamos com este objetivo aí, você que está assistindo o meu canal gosta do conteúdo, mas talvez nem tenha se inscrito ainda. O pastor, eu sempre assisto, mas não me inscrevi ainda no seu canal, se inscreve aí. Deixa o seu like, compartilha com outras pessoas e diz, olha, se inscreve lá no canal do Pastor Eleazar, porque nós vamos chegar aí a 100 mil inscritos juntos, tá bom? Somos uma grande família. Então, você participa aqui comigo, inclusive pode mandar o seu vídeo para mim. É só enviar um videozinho deitado assim, com o celular assim na horizontal, no meu Instagram que está aparecendo aí embaixo. Eu vou colocar você aqui no canal participando junto comigo. E hoje nós temos uma pergunta bem interessante sobre o profeta Samuel e aquela aparição para Saul. Será que foi o profeta Samuel mesmo? E se não foi, por que houve uma certa profecia? Será que o diabo sabe do futuro? Fica com a gente até o final desse vídeo, acho que você vai gostar dele. Olá, Pastor Eleazar, aqui é o João Victor, sou de Marabá, Pará, e eu gostaria de saber, aqui quando Saul consulta a médium, em 1 Samuel 28, que ele fala com Samuel, entre aspas, que a gente sabe e considera que aquele ali foi um demônio, até porque a gente não acredita no retorno dos mortos, né? Só que o que me intrigou foi que o demônio fala o que vai acontecer no dia seguinte. Ele fala que Saul vai morrer e seus filhos, e é justamente o que acontece. E essa dúvida veio através de um amigo meu que perguntou, como é que o demônio, já que não era Samuel e era um demônio, como é que ele poderia profetizar? Fala sério, pastor. Obrigado, João Victor, por sua pergunta. Que pergunta legal. Olha, de fato ali no livro de Samuel, quando nós temos essa história em que Saul vai consultar uma médium, apesar de o texto dizer que foi uma aparição de Samuel, fez subir Samuel da terra, e Samuel vai e fala aquelas palavras, apesar disto, nós entendemos pela palavra do Senhor que de fato não foi o profeta Samuel. Por algumas razões, e nós podemos citar aqui rapidamente. Primeiro, se era o Samuel o profeta do Senhor, e se existisse essa imortalidade da alma, e foi a alma de Samuel que subiu, ele não viria lá debaixo das profundezas da sepultura, da terra, enfim, ele teria que descer. Mas a Bíblia diz que fez subir. Samuel estava em algum lugar lá embaixo, estava no inferno, sei lá, alguma visão assim. Então a gente já começa a questionar isso daí. Segundo, a Bíblia diz que não existe comunicação entre vivos e mortos. A Bíblia diz que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. A sua memória jaz no esquecimento. Um terceiro aspecto que é importante destacar é que, apesar de a Bíblia não dar detalhes e falar, fez subir o profeta Samuel, porque era o que Saul estava vendo, ele estava consultando ali. Da mesma forma como a Bíblia não diz lá em Gênesis, no capítulo 3, que era Satanás. Olha como diz aqui o texto do capítulo 3 de Gênesis. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse esta à mulher. É isso que Deus disse, não comereis da árvore do jardim? E a mulher disse à serpente. Quer dizer, todo momento você está vendo aqui um diálogo entre a mulher e a serpente. Em nenhum momento disse que era o diabo usando a serpente, mas todos nós sabemos que serpente não fala. Era, portanto, o diabo usando a serpente, apesar de o texto não dizer, e o diabo estava usando a serpente. Nós sabemos que assim estava acontecendo ali. Da mesma forma, o texto lá não diz que era o diabo em forma de Samuel que estava aparecendo, mas nós entendemos que sim, era uma aparição do mal ali para enganar. Mas a sua pergunta é interessante, a pergunta diz respeito ao momento em que o suposto profeta Samuel, que a gente já sabe que era o diabo, faz uma profecia. E ele diz, olha, amanhã você vai morrer e tal. E profetiza que morreria ele e também Jonatas, o seu filho. Vamos ver esse texto lá no livro de 1 Samuel. Vamos olhar aqui, livro de 1 Samuel, e nós temos essa história triste fim de Saul. É realmente uma história que a gente vê alguém que poderia ter sido um grande líder
acaba se entregando às forças do inimigo simplesmente por não colocar Deus em primeiro lugar em sua vida. Não é? E aqui no livro, o primeiro livro de Samuel, no capítulo 28, nós temos essa história. E aí Saul pede para aquela médium falar, né, e chamar o profeta Samuel. No verso 14 diz: e ele lhe disse, como é a figura? E disse ela, vem subindo um homem ancião, está envolto numa capa. E entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. É interessante. O ser humano, quando fica longe de Deus, adora até o diabo, né? Se prostra diante de um ser que ele acreditava ser Samuel. Enfim. Samuel disse a Saul, por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, etc. E aí agora, eu vou pular aqui algumas partes. E aí no verso 19 diz, o Senhor entregará também Israel contigo na mão dos filisteus, amanhã tu e teus filhos vão morrer. E é aquilo que você citou aí. Supostamente o diabo estaria fazendo uma previsão de que Saul e seus filhos iriam morrer numa batalha que se daria no dia seguinte. E aí a pergunta é válida, mas agora o diabo é profeta, ele sabe do futuro? Não, ele não sabe do futuro. Aqui nós temos uma coisa que é muito simples, nós não temos uma profecia a longo prazo e uma profecia assim, de difícil cumprimento. O diabo, na verdade, estava apenas falando o que ele mesmo iria fazer. O diabo estava falando o que ele iria fazer. Olha, eu vou matar você amanhã, você e os seus filhos. E o diabo já sabia que ele ia fazer isso. Então, não foi uma profecia. Na realidade, foi algo que o próprio diabo já tinha em mente realizar. E como não havia impedimento de Deus, como foi no caso de Jó, você pode até, mas não toca nele, não mata ele. Não havia impedimento, o diabo sabia que no dia seguinte ele mataria Saul e seus filhos. Então, assim, você chega e fala para um amigo seu, olha, amanhã eu vou estar aí na sua casa tal hora. Ora, é claro que você pode morrer entre o momento que você disse e o momento que você prometeu encontrar com seu amigo. As possibilidades disso acontecer são remotas. Então, você vai chegar lá naquele horário. Nossa, você é um profeta? Não, você já sabia o que iria fazer no dia seguinte. Você já combinou com ele e disse que estaria lá. Quantas vezes eu, quando faço minha agenda aqui, eu digo, olha, eu vou visitar você tal dia, tal hora eu estou aí na sua casa. E aí chega o horário, eu estou lá. Não sou um profeta. Eu apenas estou sabendo o que eu vou fazer e já adiantei para a pessoa que iria me receber o horário que eu estaria lá. Percebe? O diabo, na verdade, ele já sabia que no dia seguinte ele mataria Saul. Não foi nenhuma profecia, foi apenas uma constatação daquilo que ele faria no dia seguinte. Tá bom? Espero ter ajudado você nesse vídeo, um videozinho curto, mas que de maneira interessante responde a estes questionamentos que foram feitos aí por meu amigo João Victor. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.